Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial. Muita coisa cabulosa acontecendo no Brasil. Pois é, o Ricardo Salles agora pode ser preso. Preso porque comemorou um golpe. Golpe que não aconteceu. Golpe na Bolívia. Pois é, essa é a nova articulação da esquerda contra o deputado Ricardo Salles. E nós vamos comentar sobre isso aqui nesse editorial. E vamos falar também dessa tentativa de golpe frustrada que aconteceu na Bolívia. Será que foi um golpe mesmo? Será que realmente teve uma tentativa de golpe? Porque o general Zuninga, que é o acusado de ter tentado esse golpe, fez denúncias graves e jogou a merda toda no ventilador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou, inclusive, a investigação de um juiz, porque a sentença do juiz era contra o Alexandre de Moraes e ele não gostou nem um pouquinho dessa situação. E muita coisa mais. Gilmar Mendes foi questionado pelo Sérgio Tavares, o repórter português. Muita coisa vai fazer parte desse editorial. Bora começar? Vem comigo e vamos falar do Ricardo Salles. Pois é, teve uma suposta tentativa de golpe na Bolívia. E o Salles disse que os melancias da Bolívia têm cojones, ou seja, têm culhões. E essa fala do Salles está dando uma dor de cabeça para ele que vocês não têm noção do quanto. Olha só, o Salles escreveu o seguinte: em Bolívia, las melancias tienes cojones, ou seja, na Bolívia, as melancias têm culhões. O deputado Salles fez essa publicação no Twitter, tá? No X, né, antigo Twitter, citando que as melancias da Bolívia têm culhões, logo após a repercussão do anúncio de um golpe de Estado no país, comandado pelo ex-comandante do Exército, Juan José Suninga, né, nesta quarta-feira. E a gente vai falar sobre isso. Pois é. Então o Salles falou, quer saber de uma coisa? Os melancias de lá têm coragem, porque os melancias aqui são um bando de covardes. Não mencionou nada mais do que isso aqui. Mas aí veio a interpretação da esquerda, com o André Janones. O André Janones pediu a prisão do Ricardo Salles e disse que o deputado bolsonarista celebrou a tentativa de golpe na Bolívia. Olha o que o André Janones escreveu. Atenção, o deputado bolsonarista Ricardo Salles acaba de celebrar publicamente a tentativa de golpe militar na Bolívia e lamenta o exército brasileiro não ter feito o mesmo no Brasil. Em momento algum, Salles citou isso, né? Ele só falou, e aí é uma questão interpretativa, cada um interpreta do jeito que quer, que os melancias da Bolívia têm mais cojones do que os melancias aqui do Brasil. Foi isso que ele mencionou, né? Na verdade, ele nem falou do Brasil, ele só falou, em Bolívia, las melancias tienes cojones, ou seja, na Bolívia as melancias têm culhões, nem citou o Brasil. Na postagem, o Ricardo Salles escreveu em espanhol, entre aspas, em Bolívia, las melancias tienes cojones. Em tradução livre, Salles diz que melancias seriam os militares bolivianos que têm culhões. O termo melancia é usado de forma pejorativa por algumas pessoas da extrema-direita para se referir ao exército, com a ironia de que eles teriam uniforme verde, mas por dentro teriam pensamento vermelho, de esquerda. Após a publicação, o André Janones tagarelou aí, né, e denunciou o Ricardo Salles, falando que quer a prisão do Ricardo Salles. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Para mim, isso é a minha opinião, tá? Artigo 53 da Constituição dá o direito de imunidade parlamentar, né, dos deputados. Ele fez um comentário em relação aos militares bolivianos. Não foi uma comemoração. Muito pelo contrário, acho que é uma falta interpretativa muito grande. Não citou o Brasil, só falou que eles têm muita coragem de enfrentar um governo, né? Então, para ter que enfrentar o governo, tem que ter muitos cojones mesmo. Pelo menos essa é a minha interpretação. E no seu caso, acha que o Ricardo Salles extrapolou, passou dos limites ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas agora nós vamos falar desse caso aí do golpe, né, do suposto golpe, né, que a esquerda
boliviana tá tagarelando aí. Vamos começar falando da esquerda brasileira, né? O Lula quer aparecer nesse caso. Afinal, qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. O Lula convocou o chanceler da Bolívia e pediu informações sobre esse golpe da Bolívia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o assessor especial Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira para uma reunião de emergência nesta quarta-feira, para tratar sobre a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, o presidente também pediu informações ao governo da Bolívia sobre o andamento da ação militar. Ao ser informado sobre o andamento da tentativa de golpe, Lula comentou o tema com jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, após solenidade para conhecer os 7 novos modelos de ônibus escolares adquiridos pela rede pública. Pois bem, o fato é que o Lula se manifestou sobre esse suposto golpe que poderia acontecer na Bolívia. E um monte de parlamentar da oposição, um monte de influenciador foi criticar o Lula e falando: você não tem vergonha na cara? Você fala, você se manifesta sobre o golpe, suposto golpe que aconteceu na Bolívia, mas não abre a boca para falar do golpe que está acontecendo na Venezuela. O Maduro está tentando dar um golpe na Venezuela e está fazendo uma articulação porque ele está com medo de perder as eleições na Venezuela. Mas disso o Lula simplesmente não fala. Mas vamos voltar aqui que o assunto é o que aconteceu na Bolívia. Você está vendo aqui a população lotando aqui, né, a praça na Bolívia, tá vendo as comemorações, e o Arce aqui saiu como um herói nacional, afinal impediu um golpe, e até a mídia da extrema esquerda, né, a mídia ninja, colocou heróis da democracia. O povo boliviano celebra na praça enquanto Luiz Arce e seus ministros estão no balcão do Palácio do Governo. A tentativa de golpe foi derrotada. Viva a Bolívia! É a publicação da mídia ninja. Afinal, tudo que um governo fracassado, tudo que um governo que está questionado porque as suas pautas econômicas estão sendo arrebentadas precisa é de uma cortina de fumaça maravilhosamente nesse momento para que ele possa pagar de herói da democracia. Já viu esse filme em algum lugar? Eu já. Pois bem, começaram a questionar, será que isso foi uma tentativa de golpe mesmo? Será que realmente aconteceu um golpe? Afinal, faltou o algodão doce e as senhorinhas vestidas de verde e amarelo. General anuncia golpe de Estado na Bolívia e militares cercam a sede do governo. Pois é, faltou o algodão doce, né? Olha lá, o rapaz do algodão doce não estava lá. Esse é o golpe de Estado no Brasil. A Fernanda Lobeck escreveu o seguinte: eu jurava que o golpe de Estado fosse com idosos, bíblias, pipoqueiros e vendedores de algodão doce. Mas como não teve isso, começaram a questionar o golpe de Estado. O Zuninga, que é o general que tentou o suposto golpe de Estado, foi preso algumas horas depois. Ou seja, foi a coisa mais aleatória que eu já vi. Chegaram, entraram com tanques, desceram, de repente conversou com o Luiz Arce e todo mundo foi embora. Esse foi a tentativa de golpe do Zuninga. O general Zuninga é preso hora depois de liderar a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. O general golpista Juan José Zuninga foi preso nessa quarta-feira depois de liderar uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia contra o presidente Luiz Arce. Falando com jornalistas durante a prisão, ele disse que agiu a mando de Arce, que teria tentado um autogolpe. Opa! Acendeu uma luz vermelha. O Luiz Arce, com medo do parlamento ir contra ele, falou para o Zuninga: olha, vai lá e toma tudo. O Zuninga foi. Chegando lá, o Luiz Arce falou: estão tentando um golpe contra mim. O negócio ficou feio. Zuninga acusa o presidente de orquestrar um autogolpe na Bolívia. Juan José Zuninga, general e ex-comandante do Exército da Bolívia, que tentou destituir nessa quarta-feira o presidente Luiz Arce do poder, acusou o líder nacional de ter combinado o golpe com ele. No domingo, na escola La Salle, me encontrei com o presidente e ele me disse que a situação está muito complicada, afirmou Zuninga.
O general disse ainda que recebeu autorização do presidente para levar blindados às ruas. As informações são da Associated Press. Zuninga foi preso por tentar o golpe de Estado e afirmou que a intenção do presidente com o autogolpe seria aumentar a própria popularidade. O ex-comandante levou soldados e blindados para as ruas. Houve uma concentração na Praça Murilo. Zuninga chegou a anunciar o golpe de Estado enquanto autoridades nacionais denunciavam a tentativa. Abre aspas. O país não pode mais seguir assim, disse Zuninga a repórteres na Praça Murilo, próximo ao Palácio Presidencial em La Paz. Em um dos momentos mais emblemáticos dessa quarta-feira na Bolívia, Arce confrontou Zuninga. Chegou sem armas na mão nem nada, enfrentou o exército inteiro, só para você ter noção, viu? Chegou nele, na frente do Palácio Presidencial, e ordenou que o general tirasse as tropas do local. O poder foi mantido e um novo comandante do exército foi para as tropas nomeado. José Wilson Sanches determinou que todos os soldados que estavam na rua retornassem aos quartéis. Líderes locais e de outros países saíram em defesa do governo eleito. No país, o ex-presidente Evo Morales afirmou que havia uma trama golpista em curso e se posicionou contra a iniciativa. Vocês viram só? Que coisa interessante. Então, veio muito a calhar, né? Um presidente que está com alto questionamento, questionava inclusive o Evo Morales, está dando alto apoio aí ao Arce, e de repente ele chega, vou dar um golpe, pega os carros, os blindados, vai para a porta, dá um desfile na frente da praça e depois vai embora. E foi uma tentativa de golpe militar. Não teve tiro, não teve bala, não teve nada disso. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu uma decisão. Tem uma matéria da UOL aqui para vocês. Matéria do UOL, Moraes diz que juiz desafiou a sua decisão e manda a corregedoria investigar o juiz. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, mandou nessa quarta-feira cassar uma decisão e investigar um juiz de primeira instância de Maringá, no Paraná, que mandou a União indenizar uma pessoa que teve as contas nas redes sociais bloqueadas por ordem dele no inquérito das fake news. O que aconteceu? Só para você entender a regra do jogo aqui. Foi o seguinte, um juiz de Maringá, ele entendeu que houve claro abuso ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a suspensão, das redes sociais de uma pessoa. O caso aconteceu quando um ex-deputado pediu uma indenização contra a União por uma decisão do Alexandre de Moraes. A ação foi movida pelo ex-deputado estadual Homero Figueiredo Lima e Marchese. Ele acionou a Justiça Federal no ano passado, cobrando danos morais da União devido à suposta censura provocada pelo STF ao determinar a exclusão de suas contas nas redes sociais. O juiz atendeu em parte à tese, viu o erro de Moraes na condução do caso. O juiz federal José Giacomo Gomes, que analisou o pedido de indenização, entendeu que houve demora para enviar o caso à primeira instância e também para desbloquear as contas do ex-deputado nas redes sociais, pois ele perdeu o mandato em 2023. Diante disso, o juiz federal concedeu uma indenização de R$20 mil. Nesse caso, quem paga é a União. Por isso, a Advocacia Geral da União recorreu representando o Estado brasileiro. E ao recorrer, o ministro Alexandre de Moraes achou que foi uma afronta, sobre a sua decisão e mandou investigar o juiz que tinha dado a decisão. O Deltan Dallagnol fez uma crítica nesse caso. Alexandre de Moraes caça a sentença que reconheceu erro judicial dele mesmo e manda a CNJ investigar o juiz federal. Você conseguiu entender o absurdo disso aqui? A decisão contra a União é por uma ação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes caça a decisão. O recurso caiu na mão dele. Vocês entenderam? E ele determina a investigação do juiz. Meu amigo, é o Brasil que nós temos hoje.
O ministro Alexandre de Moraes do STF cassou a sentença de um juiz federal do Paraná, que condenou a União a indenizar o ex-deputado estadual Homero Marchese, uma das milhares de vítimas dos abusos judiciais de Alexandre de Moraes. Na sentença, o juiz federal reconheceu que Moraes cometeu erro procedimental ao bloquear as redes sociais de Homero Marchese, que tinha imunidade material em razão de sua condição de parlamentar. Marchese havia feito uma publicação sobre um evento em Nova York com participação de ministros do Supremo. A AEED-TSE, espécie de PGR particular de Moraes, confundiu o post de Homero com outras publicações nas redes sociais que vazaram a localização do hotel dos ministros. Moraes mandou derrubar todas as redes sociais de Homero, que ficou mais de 6 meses banido da internet durante o final de seu mandato. Homero jamais foi notificado para se defender e só descobriu o que aconteceu quando ele mesmo ligou para a assessoria de Moraes no Supremo e descobriu que havia um processo físico e sigiloso contra ele no gabinete do ministro. Agora, Moraes caça a decisão do juiz federal que reparou o abuso judicial do próprio Moraes e que condenou a União a indenizar Homero, ignorando que ele é justamente a autoridade cujo ato foi apontado como abusivo e ilegal. Moraes atendeu um pedido da AGU, que entrou com a reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, há o impedimento claro da decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né? Então aqui eu estou falando questões de direito. Há, inevitavelmente, aí uma decisão de um juiz de primeira instância que reconheceu o erro do caso, e sem contar que, sabe, os absurdos que são essas questões de retirada de redes sociais em pleno 2024, né? A gente tem que se preocupar aqui em ver aquilo que se pode ou não dizer nas redes sociais. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora da liberação do uso de maconha, tá? Que foi decidido agora pelo Tribunal, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Teve um vídeo do Rafael Salti que eu achei muito interessante e eu quis compartilhar com vocês. Didático ao extremo, né? Depois de vários influenciadores de esquerda que apoiaram Lula fazerem comemorações, ele, que é um homem negro, resolveu fazer um vídeo didático demais. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Acompanha. Essa aqui atrás de mim é a favela da Rocinha, maior favela do Brasil, uma das áreas mais carentes do Rio de Janeiro. 72 mil habitantes, a maior densidade populacional da América Latina. Estamos falando de 48 mil pessoas por quilômetro quadrado. Do outro lado de mim, a alguns passos, é o bairro de São Conrado, bairro nobre, chique, com um dos maiores índices de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. São Conrado é um bairro formado pelas pessoas mais ricas da cidade do Rio de Janeiro, fazendo um total contraste com a favela da Rocinha. Na última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o uso das drogas, o uso da maconha. Isso é um absurdo. E o que São Conrado e Rocinha tem a ver com isso? Eu quero fazer uma explicação breve para vocês, mas antes vou trazer vocês para São Conrado. Vou trazer vocês para o bairro nobre da cidade. Aqui, nesse bairro nobre, o uso da maconha é meramente recreativo. As pessoas que vivem nesse bairro, quando usam maconha, usam como se estivesse bebendo uísque, fumando um cigarro, porque o uso é meramente recreativo. Mas para esse outro lado da cidade, a favela da Rocinha, o uso aqui é completamente fatal. A relação que as pessoas que moram nessa favela têm com a maconha, uma relação de sangue, uma relação de morte, de tristeza, de dor e de perda dos seus entes queridos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal fica legislando para que pessoas desse lado da cidade usem maconha meramente com cunho recreativo, desse outro lado da cidade, na Rocinha, existem pessoas sendo sepultadas com caixão fechado, existem pessoas, inclusive, que estão indo para o micro-ondas. Eu quero fazer uma pergunta para os ministros que aprovaram essa aberração. Vocês sabem o que é micro-ondas? Vem cá, de novo. Para quem mora nesse lado aqui da cidade de São Conrado, o micro-ondas é um mero equipamento eletrodoméstico para esquentar suas refeições. Para quem mora desse outro lado da cidade, o micro-ondas é uma forma cruel usada pelos traficantes para matar, queimar pessoas que justamente estão devendo a boca de fumo pelo consumo de droga,
que não foi paga. O Supremo Tribunal Federal, no alto dos seus gabinetes, completamente desconexos com a realidade, vestidos com seus ternos da Ricardo Almeida, não tem a mínima noção do que as pessoas, as mães, os favelados, os pretos que moram nesses lugares passam em decorrência dos adolescentes que estão viciados nessa droga do diabo. Eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, ministros que votaram a favor da descriminalização da maconha. Você sabe a dor de uma mãe que não vai ter oportunidade de enterrar o seu filho porque o mesmo foi queimado no micro-ondas? Você sabe a dor de um pai que criou seu filho e hoje vê viciado em drogas, na maconha? Você não sabe a dor dessas famílias. E é por isso que, com esse conforto desse gabinete, vocês votaram favorável. E a pergunta também é: quem desses 72 mil habitantes que estão aqui na Rocinha votou em você para legislar sobre esse tipo de pauta? Quem votou a favor de vocês para que vocês descriminalizassem a maconha e prejudicassem justamente os moradores mais vulneráveis e pobres da nossa cidade, como os moradores da Rocinha? A culpa é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Diga não às drogas. Parabéns para o Rafael Satier, que fez um vídeo, assim, para mim, muito elucidativo, bem claro, e só não entende quem não quer, né? Só não entende quem não quer. Por fim, mas não menos importante, você deve estar sabendo que aconteceu o Gilmar Palusa, como ficou conhecido, né? O evento feito pelo Gilmar Mendes lá em Portugal. E aí, lá em Portugal, existe um certo jornalista chamado Sérgio Tavares, que resolveu ir lá incomodar o ministro supremo, o Gilmar Mendes. Dá uma olhadinha quais foram as perguntas aqui do Sérgio Tavares ao Gilmar Mendes. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm-nos chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz à intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Pois é, ele perguntou aqui, para quem às vezes tem um pouquinho de complicação em entender o português de Portugal, é normal, tá? Mas ele perguntou, teve a notificação do Congresso norte-americano sobre o Alexandre de Moraes. Qual a sua visão sobre isso? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a fugir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português que ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Lamento que tenha ocorrido. Uma boa resposta, né? Resolve tudo, lamento que tenha ocorrido. Pois bem, chegamos ao final do nosso editorial. Se você gostou, deixa no comentário aí. Manda para mais pessoas, curte, compartilha, tá? Chegamos a 23 minutos de editorial. E aí, a gente parte para o novo editorial. Ao meio-dia a gente está de volta. Coloca no comentário se gostou. Ajuda a gente a ter um maior alcance. Ultimamente o alcance está um pouco reduzido, mas te agradeço demais por ter ficado até aqui. E aí, o que você acha de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil? Coloca no comentário aí, tá bom? Abraço e até a próxima.